E o advogado do Marcelo Câmara, que é esse que está com a bolinha vermelha aqui em cima, opa, essa bolinha vermelha aqui, esse cidadão aqui, militar que está na fotografia aqui com o Bolsonaro aqui em alguma cerimônia, né? Ele está muito encalacrado, porque ele era aquele que estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes, e aí o advogado dele foi até a Globo News, o Eduardo Kuntz, e aí é o seguinte, essa gente tem histórias mirabolantes, né? Nem Júlio Verne conseguiria montar histórias assim. O advogado disse, não, ele não estava monitorando, ele estava acompanhando. Mas por que ele estava acompanhando os passos do ministro Alexandre de Moraes, monitorados, quer dizer, tudo isso confirmado pelo monitoramento dos telefones celulares que essa gente usava, que mostrava que eles estavam ali ao redor da casa do ministro Alexandre de Moraes. Aí as cenas, gente, são patéticas. Vão aqui ver o que está acontecendo. Vamos lá, o que aconteceu? Hoje ele está em São Paulo, está em outro lugar, foi para o lançamento. A depender de quem atende o telefone, a gente vai ter uma informação. Necessário que se explique. Não é um privilégio do ministro Alexandre de Moraes ter sido acompanhado e participar de um ajuste de agenda. Assim que o Cid pedia ao Câmara para que soubesse onde estava uma pessoa, onde estava outra, o Câmara informava. Se o Cid usava essa informação para outra finalidade... Mas ele queria... Mas o que... Meu Deus! O Bolsonaro queria ter uma reunião com Moraes para falar o quê? Ele queria justamente dizer o que aconteceu na casa do Ciro. Detalhe, estava acompanhando o ministro, segundo a advogada, acompanhando o ministro, os passos do ministro Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro queria bater um papo com ele. Né? Iria para os Estados Unidos. E que estava tudo bem entre eles. Agora, essa agenda não Bolsonaro queria conversar com ele para dizer que Bolsonaro ia para os Estados Unidos e que estava tudo legal com Alexandre de Moraes, estava na paz. Uma agenda oficial, nem para o presidente Bolsonaro, ex-presidente, quanto para o ministro. Então, realmente fica uma coisa... Ele queria informar pessoalmente o ministro do Supremo que ele iria... Exatamente. Assim como fez com diversas outras autoridades. Então, não é um privilégio, repito, de um acompanhamento para ajuste de agenda do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi feito com diversas autoridades. Posso falar? Espero que eu tenha explicado agora, Demetrio, mas se não estiver claro, eu estou à disposição para esclarecer isso até... Não está claro. Não está claro, doutor, porque se eu quiser, que não sou autoridade nenhuma, não fui presidente de nada, não sou nada, se eu quiser me encontrar com um ministro do Supremo, desde que o ministro aceite se encontrar comigo, eu não terei dificuldade em entrar em contato com ele. Faço isso hoje. Já fiz isso com o ministro do Supremo sem nenhuma dificuldade. Então, a mobilização de um dispositivo militar para marcar um encontro pessoal com o ministro do Supremo é a história mais fantástica de defesa judicial que eu já ouvi. Qual dispositivo militar, Demetrio, foi utilizado? O seu cliente e o Mauro Cid. Isso é um dispositivo militar? Eles eram os... Não, para mim não é um dispositivo civil. Você chamaria de dispositivo civil. Se eles fossem civis, assim o fariam, mas a história deles faz com que eles estivessem vindo... Mas é preciso toda essa bagunça para se encontrar com o ministro do Supremo? E olha só, é uma confusão, dois intermediários, doutor, vamos e convenhamos, dois intermediários, monitorar onde está o ministro do Supremo para marcar um encontro. Por que vocês não usam e-mail, WhatsApp? Não, e eles usam o WhatsApp, porque o doutor teve acesso, eu vou trazer aqui um trecho de uma troca de mensagens no 7 de dezembro de 22, quando o Mauro Cid e o Marcelo Câmara trocaram mensagens pelo WhatsApp sobre o paradeiro do ministro. Às 14h27, dando aqui o horário exato para o nosso assinante, o Cid perguntou se não havia, abre aspas, nada adicional, fecha aspas, ao que o Câmara respondeu, aspas, ainda não. Às 19h27, o Cid complementou nada, sendo respondido às 20h16 com ele vai ficar em Brasília. Então, eles sabiam que ele estava em Brasília. Assim, não só... Ele ia lá, ele queria encontrar com o ministro que ia ficar em Brasília, mas o ministro estava em Brasília, eles sabiam. Então, qual a dificuldade? Fica ruim para advogado de bandido, né, gente? Eu não consigo entender, doutor, por que não conseguiu marcar pela via institucional esse encontro para avisar o ministro Moraes que o presidente Bolsonaro queria ir para os Estados Unidos, avisar o ministro. Eles não tinham relação. Na sua opinião, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão acreditar nessa historinha? Por que ele ia lá avisar também? Eles não tinham... Todo mundo sabia, né, que eles não tinham uma boa relação.
Eu vou tentar usar outras palavras para que a gente deixe claro. O encontro não era oficial, não estava na agenda. O próprio ministro Alexandre não tinha interesse de que isso fosse divulgado. Por conta disso, era preciso fazer um acompanhamento mais próximo e saber se estava na cidade, qual o horário que estava disponível para que esse encontro acontecesse. Eu, assim, peço desculpa, mas não tem nada de sofisticado nisso. É uma coisa simples. Agora, na expressão que o Demetrio usou um tempo atrás aqui, hoje, é uma grande cortina de fumaça. É conveniente dizer um monitoramento. Uma boa mentira se cria com pequenas verdades. Então, houve um acompanhamento? Houve. Querem dizer que houve um monitoramento. Houve um encontro? Houve, lá na casa do Ciro Nogueira. Houve uma intriga institucional entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes? Aconteceu. Lamentavelmente, no 8 de janeiro, teve uma baderna generalizada que dá indicativos de que poderia, talvez, ser um golpe? Aconteceu. Então, com essa grande cortina de fumaça, com lapsos de verdade, se cria uma grande mentira, que é de difícil modificação. Então, realmente, acho que a dificuldade em responder a pergunta que é feita é porque eu tenho que fazer uma negativa de algo que não aconteceu. Então, meu caro, a situação está complicada, né? Vocês acham aí que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão cair nessa lorota aí? Bom, vamos acompanhar os próximos passos e se o inelegível vacilar, ele vai tomar uma prisão preventiva antes do que a vã filosofia poderia prever.